Olha, amados, eu estava ali orando, porque essa coisa de dividir a palavra é um peso, assim, é uma responsabilidade da gente, porque a gente não quer ser técnico. Falando bem francamente com os irmãos, a gente não tem dificuldade em ler um texto e falar sobre ele, não tem nenhuma dificuldade sobre isso. Mas a gente sabe que não é isso que a igreja precisa. A igreja não está precisando de uma oratória bonita. A igreja não tem necessidade de uma demonstração de conhecimento teológico. A igreja não tem necessidade de alguém que saiba falar, ou que seja eloquente, que saiba empolgar ou emocionar. É até gostoso ouvir alguém que fala bem e que sabe se posicionar, que aprendeu homilética e tal, e usa isso, e fica até agradável, e a gente depois pode até gostar, mas não é isso que a gente precisa. Pensando no que a igreja precisa, a gente tem um peso violento, um temor, não é um peso não, é um temor violento. E eu, quando os irmãos falaram de eu dividir a palavra, eu me prontifiquei, mas logo veio um temor, e eu estava ali falando com o Senhor assim: Senhor, eu não, no fundo eu sei que eu não estou em condição, mas o Senhor fala assim com a gente: filho, não é que você não está em condição, é que você não tem condição mesmo. Não é que você não está qualificado, é que você não é qualificado. Nunca foi. Tem nada a ver com você esse troço. Só tem a ver com a graça do Pai, né? E é confiando na graça, puramente na graça, que a gente se prontifica para servir, na esperança de que o Senhor produza edificação. Só Ele pode fazer, né? Só Ele pode fazer. E a gente confia no Senhor para essas coisas, amém? Então eu vou embarcar na mesma canoa que ontem eu busquei o Senhor por causa da Luísa, e eu vou pensar nessa coisa da apresentação de Samuel, porque quando a mãe vai apresentar Samuel, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo. A gente sabe quem vai ser a Luísa, por exemplo, agora, não tem a menor ideia. Chorou, abençoou. A gente não tem a menor ideia de que tipo de pessoa adulta será a Luísa. A gente pode ter esperança, sonhos, desejos, mas a gente não tem certeza, a gente não sabe o que vai acontecer. Assim foi com Ana, quando encontra lá e dá. Ela só entregou uma oferta, e ela não sabia que ela estava apresentando aquele homem que foi a maior expressão do Velho Testamento. Você conhece Samuel? Como é que você conhece Samuel? Você conhece o juiz Samuel? Talvez conheça, ele foi o último dos juízes. Talvez você diga: não, Alexandre, Samuel era sacerdote. Também. Então você conhece o sacerdote Samuel. É verdade, ele foi sacerdote. E talvez você diga: não, Alexandre, Samuel era profeta. Também. Ele foi o primeiro dos profetas. E ele foi o único homem que conseguiu adquirir sobre si essas responsabilidades todas. Deus não é medíocre. Você entende? Medíocre. Medíocre não é uma coisa ruim, ok? Às vezes a gente fala em mediocridade como se fosse algo ruim. Ah, o fulano é medíocre, ele faz coisas ruins. Não é verdade isso. Medíocre é algo mediano. Medíocre, mediano. Algo bom, mas é mediano. É natural, está na média. É o que todo mundo faz. Assim, irmãos, olha só, Deus não é medíocre. Deus não faz coisa boa. Ele não faz algo na média. Deus é poderoso. Entende? Quando Ele entra em cena,
ele entra para arrebentar, ele entra para produzir algo grande. A gente confunde essa coisa de humildade, a gente entende errado humildade. Humildade não tem relação nenhuma com querer coisas pequenas, com sonhar pequenos sonhos, com desejar coisas medíocres. Não, eu sou humilde, eu não ambiciono tanto. Tem nada a ver com humildade isso. Produzir coisas medíocres, ter uma vida medíocre, não é humildade. É mediocridade, que nada tem relação com o Senhor, que é poderoso, e usa pessoas verdadeiramente humildes, que quer dizer, está mais associado a pessoas que abrem mão do seu próprio direito, usa pessoas verdadeiramente humildes para produzir coisas grandes, do ponto de vista do céu, que muitas vezes nem parecem grandes do ponto de vista dos homens, mas sempre serão gigantes do ponto de vista do que é eterno, do que não é efêmero, do que não é passageiro, do que não diz propriamente dessa terra, mas é algo extraordinário. Essa mulher entregou o ser humano que cumpriu o papel mais excelente de todo o Antigo Testamento. Essa mulher que não podia ter filhos, que vivia sofrendo, a gente vai falar disso daqui a pouco mais adiante. Essa mulher que era humilhada por não ser fértil, por não ser produtiva, por não cumprir o principal, talvez fosse o único serviço valioso que uma mulher podia cumprir naquele tempo. Ela vivia humilhada por isso, e de repente ela cumpre o seu papel com a maior excelência do que qualquer outra mulher pode cumprir, porque ela gera algo grande. Esse homem mudou a história. O que ela entregou ali era um instrumento que Deus ia utilizar para transformar gerações. Então o ponto de partida do que eu queria pensar com você é isso. Obrigado, queridão. É isso. A disposição do nosso coração para Deus. A disposição da nossa vida para Deus, para realizar a obra de Deus. E eu não estou falando de disposição para fazer uma coisinha, um serviço qualquer. Eu não estou falando para fazer uma coisa bem pequena e humilde. Eu não estou falando para fazer uma coisa qualquer, uma coisa mediana. Eu estou falando de ter disposição em Deus para desejar ser parte de algo poderoso. Você se permite nisso de alguma forma? Como é que Deus tira alguém da mediocridade, aí sim, ou da miséria, ou da desgraça, no melhor sentido dessa palavra, da ausência absoluta da graça, para pegar essa pessoa e transformá-la em um objeto de poder. Agora há pouco o querido estava falando aqui da vida miserável que tinha, da condição que vivia loucamente, e o que produzia essa vida que tinha, no que esse modelo de viver que ele tinha antes produzia. Ele falou, não foi à toa que Deus inspirou o irmão para ficar falando disso aqui. Essa comparação que ele fez com a maneira antiga de viver e essa nova que Deus deu a ele. Esse amado estava dizendo assim, ó, Deus me tirou de uma condição, me lavou com o sangue dele, perdoou meus pecados, morreu por mim, e hoje ele me colocou num patamar diferente de vida. É isso que ele está dizendo. Deus me arrancou da mediocridade e hoje a minha vida tem sentido. Algo poderoso está sendo construído nos meus dias, na minha história. Eu me lembro de Paulo, quando foi para diante do rei Agripa,
E o rei Agripa questiona Paulo, dizendo assim: pô, tu tinha uma vida fantástica, tu era um camarada cheio de dinheiro, você mandava em soldados, você tinha poder, e agora você está aqui na minha frente, amarrado, condenado para a morte. Que loucura aconteceu com você? E ele falou: nananina não. Está entendendo tudo errado. No dia que eu ia para Damasco, para cumprir uma ordem de matar pessoas, uma luz brilhou diante de mim, e eu recebi, olha o que Paulo fala, eu recebi uma visão celestial para viver. Não vem diminuir o que aconteceu comigo. Pode ser que você não veja nada, mas eu sei o que a minha vida está produzindo. Paulo não tinha ideia do que a vida dele estava produzindo. Mais tarde, à beira da morte, ele diz: olha, eu estou sozinho, ninguém me veio ficar comigo, eu fui condenado para morrer, ninguém se manifestou em minha defesa, eu estou aqui. Alguém podia dizer que isso é um relatório de desgraça e de uma morte terrível pelos seus algozes. Deus falhou, mas Paulo diz: nananina não. Eu combati bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sei a coroa que me espera. Ele tinha consciência de que não vivia na mediocridade. Ele tinha consciência da excelência do seu chamado e da sua vida. É disso que eu estou falando. Alguns cristãos vivem, e eu ainda vou entrar na palavra, mas eu queria dar esse pano de fundo, me perdoa. Alguns cristãos vivem, me parecem, intimidados pela adversidade, pelo dia a dia, se sentindo pequenininhos, intimidados diante da enfermidade, intimidados diante da tribulação, intimidados diante da angústia, gente sofrida, cabisbaixa, e esquece de quem é, e do que foi chamado para fazer e para ser. E se existe uma coisa maravilhosa para o inferno, é um cristão que não sabe quem é. Gente que tem pena de si mesmo, gente enclausurada dentro de seus sofrimentos, gente que não sabe do poder que tem, da autoridade que tem, do nome que usa, não sabe da condição em que foi colocada, assentado em regiões. Bom, é mais ou menos assim, nesse quadro, que vivia Ana. Inferiorizada, mediocrizada, humilhada, sofrida. Quem era essa mulher? A expressão do abandono de Deus, a expressão da ausência de Deus, a expressão de alguém que nasceu para não ter sentido, a expressão de alguém que nasceu para não fazer valer o fato de ter nascido, de uma vida desperdiçada. Assim era essa mulher. Abre aí sua Bíblia comigo e deixa aberto em 1 Samuel, a gente vai ler umas coisinhas juntos. A angústia era anfitriã da vida de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 também. Achou não? Versículo 5 até o versículo 7. Não, eu vou ler a partir do versículo 3, para você entender melhor o contexto, pode ser? Olha só, todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela.
Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Diga, ela chorava e não comia. Essa era a vida dessa mulher. A vida traduzida em angústia, em humilhação, em padecer necessidade. Necessidade não de coisas, mas pior do que isso, necessidade do que coisas podiam produzir. O seu marido a amava, dava a ela uma porção dobrada na hora do sacrifício, a honrava, a ponto de dizer, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele tentava cercá-la com produtividade, com motivos de alegria, mas ele não conseguia entender a angústia de ser alguém que não é produtivo. Ele não conseguia entender a angústia de viver uma vida que não serve para nada. Essa era a condição dela. E o que é pior, a angústia de perceber que Deus a abandonou. Essa mulher viveu assim até esse momento. E a Bíblia confirma isso, dizendo, ó, Deus a fez estéril. A gente leu. Deus não lhe dava filhos. A sociedade toda taxava essa mulher, a angústia era a anfitriã da vida dela. O que ela não entendia era o poder incubador da angústia. Ela não conseguia entender o que é que pode acontecer a partir da angústia. Ela não conseguia entender que a angústia para Deus, presta atenção por favor, não é ponto de chegada. Angústia para Deus é ponto de partida. Por que é que Deus participava da angústia dessa mulher? Por que é que Deus não poupou essa mulher da angústia? Por que é que Deus parece não ter se sensibilizado com ela, ano após ano? Eu não estou falando de dias, eu não estou falando de horas, eu estou falando de uma vida, ano após ano. Deus não respondia, Deus não fazia nada, Deus não se envolvia. Essa mulher chorava e não comia. Angústia, angústia, sentimento de abandono, sentimento de solidão, sentimento de incapacidade. Eu imagino que essa mulher pensou em morrer muitas vezes. Muitas vezes. A vida dessa mulher podia ter terminado desse jeito. Como a vida de um monte de gente termina desse jeito. Olha, deixa eu dizer uma coisa séria aqui. O caminho de Deus, desculpa falar desse jeito, eu posso te frustrar ao dizer isso, mas o caminho de Deus não é para todos. Não, vou consertar. Não será seguido por todos. Melhorou? Você já estava prontinho para Natal lá para me pegar. Bom, ele é para todos, mas não será seguido por todos. O propósito de Deus é para todos. Não confunda isso com uma outra versão que diz todos vão alcançar o propósito. Aquele papo assim, por exemplo, ó, você tem promessa de Deus, então você não vai morrer até a promessa cumprir, amém? Amém nada, velho. O cemitério está cheio de promessa. Dá para morrer sem promessa cumprir, sem desculpa, mas dá. Falo isso o tempo todo, sempre. Não vem com esse papo, eu tenho uma promessa, então eu sei que eu não vou morrer enquanto a promessa não cumprir. Vai nessa.
Porque o fato de ter promessa não significa que você vai viver a concretização disso. Um monte de exemplo bíblico. O povo de Israel saiu do Egito para... Me ajuda aí, da cola. Para quê? Qual era a promessa? Terra de Canaã, terra prometida, promessa de Deus para aquela geração, para aquele povo, e o povo alcançou a terra prometida, amém? Amém, nada. Morreu geral no deserto. Mas Deus mandou promessa para todo mundo. O problema é que, toda aquela geração olhava para a sua angústia e sentia que a angústia era o seu ponto de chegada. É isso que eu sou. Quando Josué manda os espias, qual foi o testemunho dos espias? Nós olhamos a terra, ela é boa e tal, mas existem gigantes lá, e aos olhos deles somos o quê? Gafanhotos. E aos nossos olhos somos o quê? Gafanhotos. Sabe o que os espias testemunharam? Nós olhamos lá e aos olhos dos problemas, aos olhos dos gigantes, aos olhos da impossibilidade, nós somos nada. E quer saber? Aos nossos próprios olhos, é isso que somos. Nada. Aí 2 garotos se levantam e digam: eia, vamos à batalha. Todo mundo pode nos achar gafanhotos, mas Deus nos deu uma promessa. Ei, eu posso ter sido gafanhoto um tempo, mas não é isso que eu vou ser para o resto da minha vida, porque eu tenho uma promessa. Aí sabe o que isso quer dizer? Que a angústia para aquela turma toda, aquela geração toda, era o ponto de chegada. Para Josué e para Caleb, era o ponto de partida. Era uma incubadora de um milagre. Era o início de algo que ainda ia acontecer. Era algo que estava acontecendo. Então volto aqui para você. Qual é a angústia da sua vida hoje? Quais são os nãos que existem sobre você hoje? Quais são os fatores limitadores sobre você hoje? Quais são um monte de situações que dizem para você que não adianta, você é um fracassado. Nem tenta, porque você não é capaz. Você é só um gafanhoto. Você não é ninguém. E aí existe uma mensagem com uma beleza teológica enorme, mas com um recheio mentiroso, terrível, que diz: irmão, aceita, você é servo do Senhor, seja humilde. Tenha um coração humilde, seja um servozinho do Senhor, aceita. Talvez essa teologia tivesse dito para Ana: irmã, aceita, é isso mesmo, vamos acomodar aqui, o Senhor consola você, o Senhor aceita a tua condição. E é cômodo, bonito, cai bem aos ouvidos, mas desculpa, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, em nome de Jesus, eu vou dizer para você: não aceita. Não aceita a angústia como hóspede infinito da sua vida. Não aceita a limitação como estado natural para filhos de Deus. Não aceita. Deixa Deus usar a tua vida para algo grande. Deixa a angústia ser incubadora de algo maior. Porque é verdade que Deus muitas vezes está envolvido na angústia, isso é verdade. Mas é mentira dizer que a angústia é o ponto final, que ela existe só porque tem que existir, que ela é só um juízo de Deus, que ela é só um castigo de Deus, que ela é só porque você pecou, que ela é só porque você fez alguma coisa errada e Deus resolveu te dar umas palmadas. Porque Deus disciplina seus filhos, irmãos. E isso é verdade. Desculpa se eu firo a teologia de alguém. Esse papo, não, Deus é amoroso, Deus não disciplina, Deus não, desculpa, meu irmão, Deus dá os coros violentos. Deus é um papai responsável. Deus não é pai velho. Já viu pai velho? Pai velho, a criança faz o que quer, acha bonitinho, né? Deus é um pai responsável. Ele ama
e faz o carinho no mesmo nível que dá um couro de vez em quando. Deus pega no pé. Agora a questão é que Deus, quando pega, Ele pega para produzir. Ele pega para te levar para outro tempo, para outro estágio. Ele pega porque te trata como filho. Ele pega porque quer te ver vencer, quer te ver alcançar, quer que a tua vida saia da mediocridade. Ele pega porque Ele não te chamou para ser estéril o resto da sua vida. Ele pega porque Ele quer produzir um Samuel a partir da tua angústia. Ele quer transformar a tua vida. É por isso que pega. Versículo 9, pode ler comigo? A primeira coisa que me leva a produzir coisas grandes em Deus é quando eu olho para a minha angústia e a enxergo como uma incubadora de Deus. Um instrumento de Deus para gerar algo grande. A segunda é quando eu assumo um posicionamento novo em algum momento. Talvez você esteja perguntando assim, Alexandre, para quem que a angústia vira eterna? E qual é a chave? Qual é o instrumento que muda o tempo da angústia, que finaliza a angústia? Qual é o instrumento que faz o processo mudar, a chave virar? É quando Deus quer. É claro, irmãos, tudo acontece quando Deus quer. Deus é que governa tudo. Mas não depende de um posicionamento de Deus, não. Preste atenção nisso aqui. É quando Deus decide. É claro, irmão, Deus reina sobre tudo. Essa coisa, irmãos, de não entender o reino de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, e o meu papel na minha relação com Deus é muito problemática. Por quê? Porque por um lado existem aqueles que metem o pé e são ativistas, e fazem um monte de coisa que Deus não mandou fazer em nome de Deus, e fica envolvido com coisas em vez com a vontade de Deus. Aí existe o outro extremo que fala, não vou ser ativista não, irmão, eu vou esperar em Deus, porque Deus é que faz. Aí vira um acomodado que não faz nada, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que Deus faça por ele o que é para ele fazer. Então essa coisa de não entender a soberania e o poder de Deus, e o meu papel na minha relação com o Senhor, é problemática. Você precisa entender que Deus é poderoso para fazer tudo sem você. Amém? Mas escolheu fazer com você tudo que precisa ser feito. Isso é um propósito de Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Pensa no milagre bíblico. Vê lá se não tem Deus e homem participando. Vê se o homem não está interagindo de alguma forma com Deus. Pensou em um, não tem Deus. Não tem homem também? Tem homem, velho, tem jeito não. Aí por quê? Porque Deus precisava do homem? É claro que não. É porque Deus escolheu o teu homem como parceiro. O jeito de Deus. É o jeito dele. Versículo... Eu já vou acabar. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber, que isso? Como assim? Agora há pouco eu disse que ela não comia nem bebia. Ela diz, o texto diz que ela não comia e nem bebia. Mas agora o texto diz que quando terminou de comer e beber. Por quê? Porque em algum momento Ana disse, pera lá, eu vou comer e eu vou beber. Eu vou falar melhor, peraí. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, perdão, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida,
e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortado. Então, primeira coisa, a adversidade de Ana era uma incubadora de Deus, amém? Segunda, em algum momento, essa mulher decidiu fazer uma coisa diferente. Ano após ano, na hora do sacrifício, essa mulher não comia e não bebia, e chorava, e só chorava. Em algum momento ela falou, pera lá, chega, peraí, chega. Chega. Comeu, bebeu, e foi chorar na casa do Senhor. Ela resolveu fazer um troço diferente. Ela parou de olhar para si como vítima da vida. Ela resolveu agir e foi lá na casa do Senhor e falou, Deus, eu queria fazer uma coisa com o Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui. Eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou fazer um acordo com o Senhor. Mas peraí, irmãos, que Ana é religiosa, Ana acha que ela é que tem que fazer. Ana não quis esperar em Deus. Ela não aguardou. Você pode dizer um monte de coisa, mas essa mulher se posicionou. Ela assumiu uma posição diferente. E foi essa a chave que Deus usou para mudar a história dela. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que a aflição é uma incubadora de Deus para produzir um milagre, algo poderoso na sua vida. Amém, não? Amém. Em segundo lugar, em algum momento você precisa levantar a cabeça, parar de achar que você é vítima do que quer que seja, e assumir o seu lugar de filho, e ir até o Senhor e fazer um voto com o Senhor. Esse papo de voto é um negócio poderoso, gente. Esse negócio dá certo. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Para de você achar que você é um gafanhotozinho. Para de achar que Deus vai fazer por você tudo. Que o milagre acontece a partir do envolvimento contigo. O mar não abria, Faraó vinha atrás, Moisés não sabia o que fazer, vai perguntar para Deus, e Deus fala, o que você está fazendo aqui, filhão? Eu não já mandei você? Bota o cajado lá no mar, que ele vai abrir, mas bota você, eu não vou fazer nada não, vai lá e bota você. Bora, exercita. Para de achar que agora você vai correr de Faraó, eu vou ficar comprando teu barulho o tempo todo. Vai lá, faz alguma coisa. Se existe algo que coopera com o teu fracasso, com a desgraça na tua história, com a mediocridade na tua história, é você ficar aí paradinho, sofrendo, chorando, sem comer e sem beber, como vítima, coitado de você. Quem diz isso, coitado de você, é o diabo, não é Deus não, filhão. Sabe quando você levanta de manhã, no meio de um grande problema, e fala assim, poxa vida, realmente Deus não me atende, nada mudou, não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Dá aquele desânimo. Você vê que um irmão lá, que você lembra do nome dele, venceu. Aí lembra de um outro irmão, venceu também, e você não, velho. Aí você, poxa vida, Deus não te socorreu, Deus não fez nada por você. Sabe o dia que acontecem sentimentos assim? Você sabe de onde veio esse sentimento? Do inferno, filho, é isso mesmo. Não é Deus não, velhão. Porque Deus não interage com tímidos e medrosos. Você não vê nenhum texto da Bíblia Deus acolhendo um medroso. Deus não parece que ele não tem empatia, não teve misericórdia. Mas Deus não acolhe ninguém, cara, que fica com medinho. Gideão precisava vencer um exército muito maior do que o dele. E qual foi a orientação de Deus? A primeira, manda medroso ficar em casa, não serve. Pessoal que está com medinho, pode ficar em casa, não serve. Eu vou te dar um exército que vai valer a pena. Então primeiro tira quem está com medinho. Tira quem é tímido, coitadinho de si. Você tem pena de você? Isso é do inferno. Repreende esse negócio. Porque você não é um coitado porque está desempregado. Você não é uma coitada porque está passando uma aflição. Você não é um coitado porque está doente. Você é filho de Deus. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, que tem o nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, que tem toda a autoridade no céu e na terra.
Aleluia! Ana se posicionou. Vou lá e eu vou fazer um voto com o Senhor. Você sabe o que é voto? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus. E papai fazia votos com o Senhor frequentemente. Aí eu, camarada que estudou, que tem luz, clareza, durante muito tempo olhava para o papai e falava: religiosidade, velho. Tá lá meu pai fazendo voto com o Senhor de novo. Até o dia que o Senhor abriu meus olhos ignorantes para entender que o voto é quando alguém diz para Deus: Deus, não é só você que tem compromisso comigo. Eu quero dizer para o Senhor que eu também quero ter um compromisso contigo. Não é só o Senhor que tem responsabilidade comigo, eu quero dizer que eu também tenho responsabilidade contigo. E Deus honra isso. A Bíblia está cheia de gente que se posicionou diante de Deus para se comprometer com Ele. Você quer que Deus se comprometa com a tua vida, com a tua história, mas você já se comprometeu com Deus? E compromisso com Deus é um negócio sério. Terceiro, para a gente ficar liberado, eu vou acabar, versículo 17. Ela começa a chorar. Eli vai lá e acha que essa mulher está bêbada. Lembra do contexto? E ele vai dar uma dura nela, porque aquela hora não era a hora de uma mulher estar bêbada. E ela responde para ele, vamos ler o texto. Ela responde para ele: eu não estou bêbada não, eu estou sofrendo. Eu não posso ter filhos. Aí ele se compadece dela e libera uma palavra para ela. Olha que joia, olha, vamos ler. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: e espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e aí presta atenção no que eu vou te dizer. E o seu rosto já não estava mais abatido. Eu acho isso fantástico, porque ele falou, ele olha para ela e fala assim: olha, Deus vai te dar o que você está pedindo, tua vida vai mudar. E sabe quem era Eli, irmãos? Nothing. Não era nada. O Eli era um cara, vai ele continuar lendo o texto, mas daqui a pouco ele está reprovado por Deus. Era só um homem. Era assim, um Alexandre da vida, que pode olhar para você hoje e olhar e dizer: Deus vai te dar algo poderoso. Mas era só um homem. O problema é que para Ana não era Eli falando, era Deus falando. E aí, com a palavra de Deus, você pode ter fé. Preste atenção, quero que você arrumasse bem o teu entendimento. Primeiro lugar, aflição é uma incubadora de Deus, amém? Angústia é uma incubadora de Deus. Segundo lugar, você precisa crer e tomar uma posição, fazer um voto com o Senhor, amém? Não? Terceiro lugar, você precisa ter fé. E aí a gente tem uma encrenca com fé. Fé não é pensamento positivo. O que é fé? Fé é você acreditar que vai dar tudo certo. Não é. Isso é pensamento positivo, velho. Isso qualquer palestrante de autoajuda te ensina. Aquele poder da energia. Se você acreditar, as coisas vão acontecer, tal. Isso é pensamento positivo, não tem nada a ver com fé, com a Bíblia, não tem nada a ver com essas coisas. A fé tem uma fonte específica. E essa fonte é ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vou te contar sobre fé. Fé não é quando eu decido que vai dar tudo certo. Fé é quando Deus me diz que vai dar tudo certo, em detrimento de qualquer outra verdade ao meu redor. Você entende isso? Fé é quando Deus disse para essa mulher, através de Eli: Deus vai te dar o que você está pedindo.
Aí ela já sentiu a perninha mexer, né? Não, velho, sentiu nada. Deus vai te dar o que está sentindo. Aí ela estourou a bolsa. Não, velhão, não aconteceu nada, não estava grávida, não tinha neném, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que essa mulher pegou essa palavra e incubou essa palavra, e o rosto dela já não era mais o mesmo. E é nisso que está o poder da igreja. O poder da igreja não está nas circunstâncias. Você não precisa sair daqui com a carteira assinada para crer que Deus vai te dar um emprego. Você não precisa sair daqui com um laudo médico para acreditar que a enfermidade acabou. Você precisa sair daqui com uma palavra de Deus. Isso é fé. Quando tudo muda a partir da palavra de Deus. Quando eu tenho a certeza mesmo eu vou ter quando o médico der o laudo. Não, eu tenho a certeza porque Deus falou. O problema, sabe qual é a encrenca disso? É que Deus fala normalmente usando uns pregos. Deus fala usando homem, usando gente. E o pior é que usando gente igual a gente, que não é nada além de gente, que não tem nada demais, que não tem um poder, um negócio, porque a gente um dia acreditou que os homens de Deus são pessoas maiores do que a gente, uns caras especiais que Deus usou, e o cara não é igual a mim. Não é assim que a religião ensina pra gente? Que tem um cara lá em cima no púlpito, que ele não peca como eu peco, que ele não vacila como eu vacilo, que ele é um cara especial. Olha o terno dele, olha a maneira, né? Poxa, o cara é um semideus, e se esse cara disser que eu estou curado, eu estou curado, porque ele tem um poder, ele é um, né? Não é qualquer um. Aí vem um Elias, olha lá, e vai dizer que eu estou curado, velho, e vai dizer que Deus vai abençoar, e vai dizer, e porque o Elias falou, eu vou acreditar. Não, Elias profeta não, é aquele cara ali. Irmão amado, um prego. Um Alexandre, um Sila. Aí a gente recebe desses irmãos que são gente igual a gente, mas Deus usa os pequenos mesmo. Ele escolheu usar os simples para fazer coisas grandes. E aí a gente começa a acreditar que a aflição foi só uma incubadora de Deus, que a minha posição produziu alguma coisa, e porque agora eu tenho uma palavra de Deus, então acabou a infertilidade, acabou a miséria, acabou a mediocridade, e eu vou sim ser um instrumento de Deus para algo poderoso. Amém, não? Glória a Deus! O que é melhor, irmãos, é como termina a história. Ana foi um instrumento de algo poderoso, teve o filho, e aí ela pôde se regozijar com o filho, curtiu a juventude do filho, curtiu ver esse filho crescer, teve o filho sempre gentinho dela, para se alegrar como qualquer mãe, né? Batia parabéns todo ano no bolinho dele, toda noite chegava o filho em casa, dava um beijinho na mãe. Não foi assim, irmãos? Não. O melhor é como termina a história. A história termina com esse bebezinho, quando ia começando a andar, sendo entregue no templo para a obra do Senhor. E daí que eu vou te dizer algo, peraí. Assim que a gente fecha as coisas grandes que Deus faz, quando essas coisas grandes são feitas só para a glória dEle. A diferença é que as coisas grandes que Deus faz não são para a gente, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.
E Deus não tem compromisso nenhum com quem quer coisas grandes, porque quer ter um carro melhor para seu próprio conforto. Deus não tem compromisso nenhum com quem quer coisas grandes, porque quer parecer maior do que os outros. Deus não tem compromisso nenhum com quem quer coisas grandes, porque quer realizar seu sonhozinho de infância. Desculpa se eu te frustro, mas as coisas grandes de Deus só são feitas para a glória de Deus. E quem quer algo realmente grande, quer ser instrumento de algo que vai glorificar a Deus. Então, Senhor, me dá um filho, porque eu vou te devolver esse filho. Me dá um emprego, porque esse emprego vai glorificar teu nome. Me torna um empresário de sucesso, porque isso vai redundar em almas e glorificação do teu nome. Me dá um carro melhor, porque será um instrumento para o teu serviço. Me dá um diploma, porque isso vai servir a tua igreja. Me dá o que quer que seja para a tua glória, porque aí sim, isso será grande. Amém, não? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Desculpa, irmãos, por uma maneira que eu tenho na forma de compartilhar a palavra, eu sou meio emocional, eu me empolgo, e eu sei que muitos irmãos não estão acostumados com isso. Eu não faço isso com nenhuma outra intenção de apenas, sou eu mesmo. Não tem nada de estratégico, é só o que eu sou. Eu peço perdão aos irmãos se isso de alguma forma... Eu tenho uma palavra de Deus essa manhã. Irmãos, a tua angústia é só uma incubadora. Deus quer fazer algo grande através de você. Deus sempre tem algo grande para fazer, irmãos. Deus tem algo grande para fazer nas comunidades do Rio de Janeiro. Deus tem algo grande para fazer em famílias. Deus tem algo grande para fazer em ambientes sociais desse país, dessa cidade. E os instrumentos de Deus estão aqui, ó. Eu queria convidar você essa noite, essa manhã, enquanto a gente está aqui, você fazer como Ana, amado. É por isso que está acontecendo esse momento. É por isso que essa palavra foi compartilhada. Deus está te desafiando a tomar uma posição e fazer um voto hoje. A fazer um voto como essa mulher fez. A parar de ter peninha de você. Chega. Chega. A tua família precisa mudar. A comunidade onde você vive precisa mudar. A tua história precisa mudar. Chega. Chega de aceitar. Chega de achar que é assim mesmo. Deus tem um plano na sua vida. E como o Sila falou agora há pouco, todo mundo sabe que isso é verdade. Mas às vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. Enquanto essa canção é cantada, eu queria desafiar você a fazer um voto com o Senhor. Uma mudança a partir de hoje.